A maternidade divina de Maria é um dos 4 dogmas a seu respeito, proclamados oficialmente pela Igreja Católica. E esse dogma é o mais importante de todos, porque dele derivam os demais. A grandiosidade de Maria se dá pelo fato dela ter sido predestinada a ser a mãe do Salvador. E que ela é mãe de Deus, é óbvio. A Sagrada Escritura o aponta em várias passagens. Isaías 7,14 fala da virgem que conceberia e daria luz ao Emanuel. Quem é o Emanuel? É Deus. O anúncio do anjo Gabriel diz a Maria que ela seria a mãe do Salvador. E Santa Isabel diz, cheia do Espírito Santo: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, donde me é dada a honra de que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. Por que que Jesus é Senhor de Isabel? Porque Ele é Deus. Então, se a mãe do Senhor foi a Isabel, quem foi a Isabel foi a mãe de Deus. Então, é absolutamente infantil qualquer tentativa de se negar a maternidade divina de Nossa Senhora. A questão é que, em especial, o protestantismo é muito raso nos seus raciocínios teológicos e na sua exegese. Vou dar um exemplo. Negam a presença real de Jesus na Eucaristia, apesar deste assunto estar claro como cristal na Sagrada Escritura, ali onde Jesus diz: tomai todos comer, isto é o meu corpo. Ele não diz isto representa, isto simboliza. Tomai todos beber, isto é o meu sangue. Depois em João 6, meu corpo é verdadeira comida, meu sangue verdadeira bebida. Por onde interpreta os evangélicos? Não, ele não pode dar de comer o seu próprio corpo. Isso seria loucura, um convite ao canibalismo, não faz sentido nenhum. Ou seja, não tem raciocínio sobrenatural. Parece que se esquecem que a gente está diante do Deus do impossível. E que os eventos que circundam Jesus são sobrenaturais. Então, nessa mesma linha de raciocínio, eles imaginam que, uma vez que Deus é eterno, como poderia um ser finito, como é o caso de Maria, ser mãe do eterno? Ela não é eterna, como Deus é eterno, logo não poderia ser mãe do eterno. Esse é o raciocínio. E por aí vai, quando você começa a conversar com um protestante, eles entram também por essa ideia de que a mãe vem antes do filho, sabe mais do que o filho, pode mais do que o filho, porque alimenta o filho, ensina o filho. E como é que Jesus, sendo Deus, vai estar na dependência? Vá perguntar a Deus, por que Ele quis que a salvação fosse desse jeito? Essa é a pergunta que não quer calar. A decisão foi dele. E eu acho fantástico o argumento de São Luís Grignon de Montfort, que fala da necessidade hipotética de Maria para a salvação humana. O que vem a ser essa necessidade hipotética? Vamos lá. Nós sabemos que a história da salvação se deu assim. Jesus, Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou no seio da Virgem Maria para morrer por nós e assim nos redimir.
Então, a teologia raciocina como? Se o Deus é autor da inteligência, tudo que ele faz é inteligente. Ele é autor da lógica, tudo que ele faz é lógico. Ele é autor da bondade, tudo que ele faz é bom. Então, nós partimos do princípio que essa foi a melhor maneira de redimir a humanidade, que não haveria outra maneira melhor. Agora, de modo absoluto, não precisaria ter sido dessa maneira. Deus poderia ter soprado sobre a face da terra e Jesus já aparecer adulto ali. Sim ou não? Para Deus nada é impossível. Então, a necessidade hipotética é em função dos fatos que nós temos. Dado que foi assim a redenção, então Maria foi necessária para que fosse dessa maneira. Mas, com isso, não se quer dizer que seria a única possibilidade de redenção da humanidade. Só desse jeito, não. Deus teria milhões de possibilidades. Então, hipoteticamente, houve essa necessidade. Então, Deus quis precisar, inclusive, do sim livre de Maria, porque Maria poderia ter se negado a ser mãe do Messias. O livre-arbítrio de Maria não foi suprimido porque ela foi preservada da mancha do pecado original, porque ela estava predestinada a ser a mãe do Salvador. Então, os seus méritos residem exatamente em ter sido predestinada e em ter correspondido em tudo à graça divina, aos desígnios do Senhor, e não ter cometido qualquer pecado durante toda a sua vida. Então, esse é o primeiro ponto. Ela é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Nos primórdios do cristianismo, tivemos duas heresias perigosas. O arianismo, que negava a Jesus a divindade. Jesus era o Filho de Deus, mas não era Deus. E o nestorianismo, que separa as duas naturezas de Jesus. E, portanto, para os nestorianos, Maria seria a Christotokos, ou seja, a mãe de Cristo, não a mãe de Deus. E aí o concílio de Éfeso, em 431, ele ocorreu entre junho e julho de 431, vem calar estas duas heresias. É interessante quando a gente estuda a história da igreja, ver o quanto que o diabo sempre ataca a fé, tenta desviar o povo de Deus. E a presença do Espírito Santo na igreja, porque vem sempre com uma solução. E como o diabo sempre sai derrotado, porque todas as heresias por mais que, enquanto heresias, sejam perigosas para a fé do homem, mas foram elas que permitiram a evolução do dogma. O aprofundamento nas realidades teológicas. E aí a gente vê como é bom ter uma igreja que nos orienta, que nos ensina, que defende o depósito da fé, porque para isso ela foi criada, para nos ensinar a verdade e assim nos levar ao céu, para ministrar os sacramentos. E a gente vê que ao longo da história, a igreja nunca caiu. Os hereges saem de dentro de nós, sempre foram dos nossos,
Ário, bispo, Nestório, bispo. Hoje está cheio. Bispo aí tem de tudo quanto é jeito. Padre. Joio e trigo crescendo juntos. Ninguém se espante. Tivemos já papas. Ninguém se preocupe com isso, porque está prometido que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não tem como a igreja se desgovernar, o povo de Deus ficar perdido. Os hereges vão cair. A igreja pode até rachar, mas quem é de Deus, quem é da igreja, quem é de oração, quem está na graça, quem estuda a doutrina, quem é esclarecido, quem é católico verdadeiro, o Espírito Santo vai chegar e vai dizer: venha comigo, a igreja verdadeira está aqui. Não se preocupe com isso, não. Porque sempre foi assim. Então, a equação é muito simples. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso é dogma de fé para nós. Ele é uma só pessoa. E Maria é mãe dessa pessoa. Só que nessa pessoa misteriosa residem duas naturezas. A natureza humana, responsável pelos atos humanos de Jesus. Que atos humanos? Jesus não adormeceu na barca? Como homem. Imagina Deus dormindo. Eu até brinco, apaga o sol, apagam as estrelas. Acaba a vida se Deus dormisse, né? Acabaria a vida. Então, Jesus adormece na barca, sente fome no deserto, chora a morte de Lázaro. Agora, esse mesmo homem ressuscita mortos, faz cegos voltarem a enxergar, mudos voltarem a falar, morre numa cruz e ressuscita. A mesmíssima pessoa. Ora agindo como homem, ora agindo como Deus. Então, Maria é mãe desse homem integral. Eu não tenho como separar. Da mesma maneira que a minha mãe é mãe da minha pessoa inteira, ela não é mãe só do meu corpo. Porque o ser humano é uma união substancial de corpo e alma. Não tem como separar as duas coisas. Então é absurda a heresia nestoriana. O pessoal que não pensa antes de falar. Aí a gente vê sempre essa sanha do diabo em negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tentou por todos os jeitos. Mas não conseguiu e não vai conseguir. Então, Maria é mãe de Jesus. Ora, se Jesus é Deus, Maria é mãe de Deus. Silogismo, o modo mais básico de raciocinar. Se A igual a B e B igual a C, A igual a C. Se Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe de Deus. Acabou. Não tem o que conversar. Isso é básico na lógica humana. Então, é curioso ver que os primeiros protestantes, Martinho Lutero, Zwinglio e Calvino, professavam a maternidade divina de Maria e a virgindade perpétua. Da virgindade eu falei já, pouco antes do Natal, por ali, eu fiz uma homilia sobre isso. Agora vamos ver o que Lutero fala. Não podemos reconhecer as bênçãos que nos trouxe Jesus sem reconhecer, ao mesmo tempo, quão imensamente Deus honrou e enriqueceu Maria ao escolhê-la para a mãe de Deus. João Calvino: estimo grandemente a mãe de Deus, a Virgem Maria, perpetuamente casta e imaculada. Perdão, eu me atrapalhei. Lutero é o seguinte. Vamos lá, vamos de novo.
Deus não recebeu sua divindade de Maria. Todavia, não segue que seja consequentemente errado afirmar que Deus foi carregado por Maria, que Deus é filho de Maria e que Maria é a mãe de Deus. Ela é a mãe verdadeira de Deus, a portadora de Deus. Maria amamentou o próprio Deus, ele foi embalado para dormir por ela, foi alimentado por ela. Para o Deus e para o homem, uma só pessoa, um só filho, um só Jesus, e não dois Cristos. Assim como seu filho, não são dois filhos, mesmo que tenha duas naturezas. Agora sim, esse é Lutero. Vou ter que repetir porque me equivoquei. Não podemos reconhecer as bênçãos que nos trouxe Jesus sem reconhecer ao mesmo tempo quão imensamente Deus honrou e enriqueceu Maria ao escolhê-la para a mãe de Deus. Agora é Calvino e Zwinglio estimam grandemente a mãe de Deus, a Virgem Maria, perpetuamente casta e imaculada. Então, a igreja celebra este dogma. Então, hoje eu tenho dois temas para falar. O primeiro era esse, que é o tema que nos ocupa, em primeiro lugar, nesta solenidade. Mas, uma vez que nós estamos inaugurando o ano de 2024, eu quero que vocês levem para casa a reflexão que eu trouxe aqui ontem, para quem veio à missa ontem, aqui. A doutora Ana Paula Abrantes, geriatra, especialista em cuidados paliativos, que cuida especialmente de pacientes terminais, fez uma pesquisa para saber quais seriam os maiores arrependimentos das pessoas antes de morrer. E o resultado dessa pesquisa foi o seguinte: ela concluiu que são basicamente 5 arrependimentos que as pessoas têm. Na realidade, 4, e um que, como que resume os outros 4. Que seria o 5º arrependimento. Primeiro, eu gostaria de ter feito as minhas escolhas. O caminho que eu vou seguir hoje é um pouco diferente do caminho de ontem. Eu preferi ir comentando cada um desses arrependimentos. Vejam, por um lado é muito importante a questão da autonomia. Você está com as rédeas da sua própria vida. Porque existem pessoas que são oprimidas. Oprimidas por um marido, por uma esposa, por um pai, por uma mãe, por alguém de casa. Sabe aquelas pessoas que se diz popularmente que não têm vontade própria, não têm personalidade própria? Os apelidos são os mais variados. No caso da mulher, é uma Amélia. A Amélia tem outras coisas também, né? Que, enfim, se anula para viver só em função das coisas de casa, enfim. Então, por um lado, é muito importante que nós estejamos no controle das nossas vidas. Que aquilo que nos acontece seja fruto das nossas reflexões e decisões. Agora vamos lá. Quem ama, na maior parte das vezes, vai estar submetendo a sua vontade, em outras palavras, as suas escolhas, à vontade alheia, às escolhas alheias. Então, isso, para um cristão verdadeiro, não vai ser um arrependimento, não vai ser um problema, porque eu decidi me submeter, eu decidi, porque meu casamento era difícil, entendendo que os fortes carregam o fardo dos fracos, por misericórdia com essa minha esposa, difícil, que se eu não tivesse outro comportamento que não esse de ser vaca de presépio, engolir, meu casamento teria acabado. E eu pensei no bem dos meus filhos. Também porque eu entendo que não existe ressurreição sem cruz.
eu quis dar um exemplo para os meus amigos, para os meus parentes, do que é ser santo diante de uma situação adversa, como um casamento difícil, etc, etc. São tantas as motivações no coração de um cristão que busca a santidade. Então vejam que a nossa fé vai permitir que a gente não tenha esse tipo de arrependimento, porque todo santo toma as suas decisões. Ninguém o força a fazer absolutamente nada. Agora, as pessoas que não estão firmes com Cristo, que não se orientam pela palavra de Deus, que não se fortalecem nos sacramentos e na oração, que não têm um espírito de abnegação forjado na penitência, coitadas. Por que tem tanta gente infeliz no mundo de hoje? É por causa de um amor doente. Elas não amam, a verdade é essa. A vida é boa ou é ruim, se fazem o que eu quero, no meu tempo e do meu jeito. Vivem de pequeno sofrimento em pequeno sofrimento, daqui a pouco estão no grande sofrimento. Porque nós cristãos, do jeito que a gente cai, a gente fica, está tudo bom. A gente se reorganiza, tem capacidade de se repaginar. A gente faz do limão a mousse, a caipirinha, a limonada. Acabou. Então, o que esse pessoal de coaching, de programação neurolinguística está ensinando, a igreja já ensina há muito tempo. Para nós não é novidade nenhuma. Esse é o primeiro arrependimento. O segundo, gostaria de ter trabalhado mais os meus afetos. De novo, nós, quando buscamos a santidade, nós vivemos os afetos. Nós damos afeto. Não existe santo afetivamente carente. Porque o santo não espera receber. Se ele receber, beleza, está no lucro. Mas a gente não espera nada. A gente dá. E o fantástico é que a própria psicologia conclui que amor gera amor como ódio gera ódio. Tudo bem que nem sempre. Às vezes eu vou amar você, você vai ser ingrato comigo. Eu vou amar esse aqui vai ser indiferente. Vou amar esse aqui vai me amar muito mais do que eu amei. Vou amar esse aqui vai devolver alguma coisa. Nós não estamos nem aí se vão devolver ou não, se vai ter indiferença ou não. A gente ama pelo prazer de amar. A gente ama porque é mandamento. A gente ama porque o amor aquece o coração. É tão fácil fazer a virada, mas as pessoas preferem ficar no vitimismo. Ai, meu Deus, eu não consigo entender. Eu tenho dificuldade para entender esse vitimismo de hoje em dia, esse mimimi. Ave Maria, a criatura senta e só reclama. Reclama do chefe, reclama do marido, reclama da mulher, reclama do filho, reclama de tudo. O santo não. Então, de novo, amor doente. Terceiro, trabalhei muito. E aí vamos lá. Quantas pessoas não estão se orientando muito mais por conta dessa cultura do ter do que em função do ser? Vejam que interessante. Tem uma análise de Roberto Chiniachik, um grande psiquiatra e palestrante brasileiro, que tem vários livros escritos, que fala que, lá no início da humanidade, mais intelectualizada, na sociedade grega mais especificamente, a grande busca era do ser. A preocupação era saber a origem da vida, do mundo. Sócrates já falava de virtudes, né? Platão, Aristóteles, traz toda a discussão filosófica sobre ética. Coisa espetacular.
Aí, de repente, a humanidade vai evoluindo. Chegamos à Revolução Industrial. Aí começa a cultura do ter. Aí começa a exploração do homem pelo homem. Começa o materialismo. E aí, hoje, nós vivemos a cultura do parecer. Parecer ser, parecer ter. Bem-vindos ao mundo encantado das redes sociais. Facebook, Instagram, né? As pessoas adoram se exibir, se mostrar. E aí, elas não se dão conta que estão sendo levadas, estão sendo conduzidas por essa contracultura, não só das redes sociais, mas da televisão, do cinema, das músicas. Não são elas que estão decidindo o que é importante para elas, são outros. E aí, por isso, tanta infelicidade. E aí, por isso, voltamos ao primeiro arrependimento. Gostaria de ter feito as minhas escolhas. Então, cuidado com essa mão invisível que vai levando tantos aonde eles não querem chegar. E essa é a grande pergunta. Você está no controle da sua vida? Tudo que tem acontecido está sob o seu controle. São escolhas suas. Você está fazendo aquilo que é significativo para você? E eu pergunto, o que é significativo para você é significativo para Deus? Porque quantas coisas são significativas para nós, porque são significativas para o mundo? Então, o nosso critério é outro. O nosso parâmetro é o quê? O céu. Tudo aqui debaixo da terra são meios para se chegar ao céu. Próximo ponto. Gostaria de ter passado mais tempo com família e amigos. Quantas pessoas aí não são avarentas no que diz respeito ao tempo? O meu tempo é meu. Então é só para as minhas coisas, para a minha malhação, para o meu prazer. E por último, gostaria de ter me feito mais feliz. E aí a pergunta que não quer calar. Qual o critério dessa felicidade? O que é ser feliz para você? Eu costumo falar nas homilias de batismo, que ali começa tudo. Ali a gente dá a oportunidade do pai e da mãe começarem a educar os filhos no rumo certo. O que é vencer na vida? Faça essa pergunta para amigos, para parentes. Você vai ficar de cara com as respostas. A maioria das pessoas, eu mudo meu nome se não for assim, a maioria vai dizer, vencer na vida é ser comandante-geral do Corpo de Bombeiros, se é bombeiro. Vencer na vida é chegar a um pós-doutorado na minha área, cara que é engenheiro, sei lá. Vencer na vida é passar no concurso do TCU. Vencer na vida é morar no Lago Sul, tem uma bela casa com piscina, churrasqueira, sei lá. É poder ir à Disney todo ano, de primeira classe. As respostas ou são de cunho profissional, intelectual, material. Mas, se alguém responder, vencer na vida é ser santo, vencer na vida é ser bom, vencer na vida é constituir uma família de bem, me dá o nome que eu mando canonizar, em vida. Você vai pegar aquele católico praticante, carola, já fiz o teste. Vários. Sabe por quê? A boca fala do que abunda no coração. E tem muita gente que está vivendo uma fé mecânica, uma coisa de tradição, se acostumou a vir à igreja, gosta,
mas não está buscando a santidade em si mesma, não. Por quê? Como é que a gente conclui isso? A baixa resiliência diante das situações de prova, diante das dificuldades. Aí começa a ficar chateado com Deus, a querer cair fora do casamento. Isso se chama egoísmo. Egoísmo é isso. Eu estou no centro. As coisas têm que ser como eu quero, no meu tempo. Tem que me agradar. O que importa é a minha opinião. E no amor, não. No amor é o outro. Então, meus irmãos, vocês repararam? Eu vou repetir, só para vocês concluírem comigo, que dos 5 arrependimentos, nenhum fala de igreja ou de Deus. De novo, gostaria de ter feito as minhas escolhas, gostaria de ter vivido melhor os afetos, gostaria de ter passado mais tempo com os parentes e amigos, gostaria de ter trabalhado menos, gostaria de ter me feito mais feliz. Não apareceu aí, gostaria de ter perdoado mais, gostaria de ter ido mais à igreja, gostaria de ter ajudado mais o próximo. Isso reflete o quê? O egoísmo humano. Tudo aqui está relacionado a mim. Tudo é autorreferente. Vamos lá. Que tal? Vamos fazer um exercício macabro? Imagina o médico dizendo para você o seguinte: você tem 3 dias de vida. Você vai morrer. Para pensar. O que você faria por estar arrependido nesses 3 dias? Correria atrás de quê? Aí a gente começa a conversar. Deixa o primeiro movimento do coração. Agora que eu ouvir a homilia, fica tranquilo, né? Deixa o coração velho falar. Deixa a homilia do padre aqui, pausada. Que aí você vai ver o que está lá no miolo. Tem gente que vai dizer assim: eu iria correr ali na Chapada dos Veadeiros. Vamos lá. Normal, tem 3 dias, vamos aproveitar. Quer comer uma comida boa antes de morrer? Tudo bem. Mas lá no fundo, isso aí pode até acontecer se de repente você se predispuser a pedir perdão àquela pessoa que você magoou, perdoar aquela pessoa que é objeto do seu rancor. De repente fazer aquela confissão de vida completa, passar uma noite em vigília, rezando pelo que nunca rezou a vida inteira. Isso é o que me preocupa. A questão da prioridade, a questão do que é mais importante. São Tomás Moros já dizia que ninguém em seu leito de morte se arrependeu de ter sido católico. Olha só. Grande verdade, eu também nunca vi isso, e já lidei com muito moribundo. Bom, para ir encerrando, tem uma mensagem que está circulando aí nas redes sociais, um vídeo de uma moça que fala de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, em parceria com a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Uma pesquisa sobre vinhos. Em que consiste a pesquisa? Escolheram várias pessoas aleatoriamente e deram para elas 3 tipos de vinho. Um vinho de $5, outro de $30 e outro de $90. Deram para elas degustarem. E todas elas tinham aparelhos de escaneamento cerebral atrelados às suas cabeças para justamente ver
como se dá essa questão do prazer, onde ele é processado no cérebro, e o que dá mais prazer. E aí, descobriram que todas as pessoas sentiram mais prazer ao tomar o vinho mais caro, de $90. Foi unanimidade. Todo mundo está lá, o cérebro irrigadão de sangue, quando tomaram vinho de $90. Só que o que as pessoas não sabiam é que todos os vinhos eram iguais. Não tinha vinho de $5, nem de 10, nem de 90. Era o mesmo vinho. De onde se conclui que é muito importante aquilo que a gente dá valor, porque aumenta o nosso prazer. A minha felicidade depende daquilo que eu dou valor, e por isso que a Bíblia diz, olha que para nós não é novidade, onde quer que estejas, que esteja aí também o teu coração. A gente tem que colocar o coração naquilo que faz, porque eu coloquei o coração, eu vou sentir prazer, eu vou estar feliz. Os santos da igreja ensinam isso, ó. São João da Cruz, onde não há amor, põe amor e tirarás amor. Ele mesmo fala, no entardecer das nossas vidas é no amor que seremos examinados. Aproveitando as irmãs de Madre Teresa, não importa o que se faz, e sim o amor com que se faz. E veja, isso que Madre Teresa ensina, não é só por conta da percepção do outro, que vai ver se eu estou fazendo com amor ou com má vontade. É também para mim, porque se eu faço com amor, eu sou livre, eu fiz porque eu quis, e eu vou ser feliz, porque fiz por amor, porque o ser humano foi feito para amar. Minha alma tem sede de Deus, Salmo 41. Quem é Deus na Bíblia? Epístola de São João, Deus é amor. Se minha alma tem sede de Deus e Deus é amor, minha alma tem sede de amor. Santo Agostinho já dizia, quem tem Deus e mais alguma coisa tem menos do que aquele que tem só a Deus. Porque o espaço que Deus não ocupa é um espaço que o amor não está ocupando. E esse espaço, se é de 40%, é exatamente a sua sede de felicidade de 40%. É o vazio de 40%. Por isso, vamos deixar Deus ocupar todos os espaços. E aí, essa moça começa a perguntar, você dá valor a quê? Ao que a rede social lhe empurra? Só festa, o corpão, grandes eventos. Tem gente que para ser feliz precisa disso. Ou você dá valor às pequenas coisas? Aí que está. A gente tem que aprender a ser feliz com o que tem. Hoje, você vai a qualquer cursinho de coaching, qualquer literatura de autoajuda vai falar disso. Ela continua perguntando, você por acaso coloca em si mesmo uma etiqueta de $5? Ou você se dá valor? Você se permite tratar de qualquer jeito? É do tipo que nunca diz não, pessoa sem opinião, que não se cuida, não se prioriza? Aí, eu preciso fazer uma observação. Mais uma vez, como eu falei no início, é muito importante que a gente se dê minimamente valor. Mas qual vai ser a base disso? Não é o famoso eu sou mais eu que o mundo fala, não. É porque Deus nos amou primeiro, diz a Bíblia. Ele quis cada um que está aqui. Todos nós somos especiais para Deus. E temos uma missão que é só nossa. Que ninguém mais no planeta pode cumprir. A melhor pessoa para cumpri-la somos nós. Ninguém vai fazer no nosso lugar. Agora, depende de quê?
da minha adesão a essa missão, à vontade de Deus. E se eu faço isso, eu serei maximamente feliz. Aí está a chave da plena e máxima felicidade. Descobrir qual é a sua missão, a vontade de Deus para a sua vida e fazer aquilo ali. Agora, hoje as pessoas vivem ao contrário. As pessoas fazem o seu projeto de vida e apresentam para Deus assinar, e ficam orando em cima daquilo ali. No catolicismo não é assim. A gente pergunta a Deus o que é a vontade dEle para as nossas vidas, o que Ele quer. Então, o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tem que haver um mínimo de amor próprio. É o que eu costumo dizer, saco vazio não para em pé. Eu tenho que minimamente me cuidar. E aí, mães, eu me volto sobretudo para as mães. Quantas mães não se doam totalmente dentro de casa, se esquecem de si, daqui a pouco estão doentes, porque não tem tempo para se divertir, não tem tempo para cuidar da saúde. E isso pode acontecer com o pai também. Embora mãe seja um mistério, né? Curioso. O que eu conheço de mãe que está 1 ano sem comer chocolate, porque o filho adoeceu, ela fez uma promessa, aí está 1 ano sem comer doce, elas são cheias de penitência. Homem eu estou para ver, está para nascer. Ainda aquele pai eu não conheci. Se vocês conhecerem, me apresente. Jesus. Então, mãe é realmente algo único, né? Mas, mãe, você tem direito a se cuidar. Você tem direito, dentro de uma chave de amor, a se colocar, a ter a sua opinião, a ter o seu espaço. Não significa que você está sendo egoísta. Cuidado, porque as pessoas acham que amar é ser aquela pessoa totalmente anulada, porque eu tenho que fazer só o que o outro quer. Não, vamos negociar também. Por quê? O outro também tem que respeitar, a mim e a todos. Vamos lá? Vamos cruzar os conhecimentos. Não é obra de misericórdia dar bom conselho e corrigir os que erram? Eu me lembro uma vez uma situação no seminário. Os argentinos gostam muito de ironizar e fazem muita piada. Isso incomodava alguns colegas da comunidade brasileira. E uma vez eu fui para o reitor e reclamei. Eu falei, olha, está errado. Os colegas aqui, pelo contrário, quando eles sabem que tem alguma coisa que alguns seminaristas não gostam, é aí que eles caem de pau. E o reitor disse para mim, sim, mas isso faz parte do treinamento para o futuro sacerdote. Como fica um padre que não sabe aceitar piada, um padre que não tem resiliência diante de maus tratos e perseguições? Aí eu ponderei com ele. Falei, o senhor tem razão, eu concordo. Agora, por que eu vou pensar só no lado desse que precisa aprender a resistir à piada de mau gosto, ao bullying, etc., e não vou pensar no outro, que não está sendo bom e não está sendo cristão, porque sabe que aquilo ali incomoda, porque sabe que o outro perde a paz e ele vai fazer. Então, o outro não vai crescer. Eu não estou dando ao outro a oportunidade de se santificar, eu acho que a gente tem que trabalhar as duas coisas, o recado tem que ser dado para os dois lados. E aí, paciência, se um resolver, mesmo assim, sabendo que a piada vai tirar a paz do outro, se resolver pecar, o problema é dele. E que o outro aprenda, então, a resistir. Nós temos que nos preocupar com ambos os lados. Então, meus irmãos, nós podemos, sim, dizer não com elegância, colocar limites, isso é importante. Porque senão eu não ajudo o outro que é abusivo, que às vezes é aproveitador, manipulador, preguiçoso. Essa fronteira às vezes é tênue. Às vezes a gente vai precisar de um conselho, precisou de conselho, procura a gente aqui. Agora vamos tomar muito cuidado, porque essas mensagens, em que pese serem boas, elas acabam tendo como pano de fundo esse egoísmo que impera no mundo. Por quê? Como termina a mensagem dessa moça que fala da experiência do vinho? Você não se prioriza. Priorizar-se, em última análise, é preferir a mim mesmo, é o egoísmo. Então, eu tenho que ter o meu espaço, eu tenho que me cuidar.
mas eu não posso ser egoísta. Esse é o ponto que eu gostaria de ponderar. Eu falava no domingo sobre uma música de uma cantora americana chamada Miley Cyrus. Ela, recentemente, pelo que eu soube, terminou um relacionamento. Ela é bem mundana, essa cantora. E a questão é que, por que o casamento acabou? Porque ela foi para se suprir no casamento. Como tem muito fiel que vem à igreja para se suprir. Não vem para aprender, não vem para se converter, não vem para servir. Na minha epígrafe de ordenação diaconal, eu escolhi uma frase de Santo Coroadás que fala: entrei para rezar, saí para servir. Então, cuidado, porque esse egoísmo é muito sutil. E tem muito irmão de fé, praticante, que vem à igreja e lá no fundo ele é egoísta. Cumpre os mandamentos, ele é todo bonitinho. Mas, na hora do vamos ver, ele é mais ele. Então, essa moça foi lá para ser servida. Como era egoísta, caiu fora do casamento. Aí ela escreve uma música como para se vingar, né? Para mostrar que ela estava por cima da carne seca. E o que a música diz? Eu posso comprar flores para mim mesma, posso escrever meu nome na areia, posso conversar comigo por horas e horas, posso me levar para dançar, como quem diz assim, não preciso de você, de homem nenhum, não preciso de ninguém, eu me basto em mim mesma. Entendeu? Então, me preocupam essas mensagens subliminares, porque são elas que vão pervertendo os valores. E é assim, através da música, através das redes sociais, através dos filmes, que esses contravalores vão entrando e, às vezes, assumem o comando na vida da gente. Assistam um documentário que tem no nosso site, Hollywood contra o Catolicismo. Todo pai e toda mãe tem a obrigação de assistir, para saber o perigo que os filhos correm ao estarem expostos às mídias no geral. Pai e mãe hoje têm que aconselhar, têm que assistir filme junto. Por quê? Porque tem muito lixo sendo passado de modo muito sutil. Então, meus irmãos, vamos para casa hoje, pensando nisso. Assista o filme, o documentário, faça o exercício da sua própria morte, seus arrependimentos. Calibre o seu amor. E procure trabalhar a contrapartida desses arrependimentos agora, enquanto você está vivo. Se por acaso você se identifica com algum desses 5, por exemplo, gostaria de ter vivido melhor os afetos, comece a viver bem os afetos, para você não se arrepender lá na frente. Gostaria de ter passado mais tempo com família e amigos, comece a marcar saída. Planeja o ano inteiro. Ô fulano, vamos combinar um churrasquinho na sua casa e tal. Ô minha querida, quanto tempo que a gente não se vê? Bora sair, bora para um shopping? Isso sim é viver de modo eficiente. E assim nós vamos colocar em prática o quê? Aquilo que vai ser a nossa moeda de ingresso no céu, que são as virtudes. Eu termino com uma poesia que eu acho muito bonita, da gaúcha Marta Medeiros. Cuidado, nem tudo de Marta Medeiros é bom, mas essa poesia eu acho bastante significativa. Sobretudo, uma vez que a doutora Ana Paula fala tanto dessa questão dos afetos, do tempo com os amigos, família, e especialmente num mundo que vive muito corre-corre, né? Um mundo que vive atrás de dinheiro, atrás de fama, atrás de poder, no mundo de pais ausentes, maridos, esposas, que às vezes nem sequer são bons amigos dentro de casa, porque os bons amigos conversam, os bons amigos são cúmplices.
simplesmente estão ali dividindo despesas e obrigações. Eu acho essa poesia muito forte. Diz assim, título, Tarde Demais. A beleza e a tristeza da vida podem estar em situações como esta. Descobrir tarde demais que se ama uma pessoa. Pode acontecer até com quem está ao nosso lado nesse instante. Parece que é um amor morno e sem graça, e que se acabar tanto faz. E só daqui a muitos anos descobri que nada era mais forte e raro do que este sentimento. Tarde demais é uma expressão cruel. Tarde demais é uma hora morta. Tarde demais é longe a beça. Não é lá que devemos deixar florescer as nossas descobertas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.